Muito bem, estamos aí com mais uma aula extra. A gente vai tratar aí de problemas de otimização, no caso fazendo simulação no GeoGebra, e que também vai servir aí para a gente dar uma olhada nesses máximos e mínimos condicionados também, que a gente utiliza praticamente o mesmo comando no GeoGebra. Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e essas aulas são direcionadas aí para o público de engenharia e áreas afins. Para quem gostar aí do vídeo, dê o seu like aí no final ou se inscreva no canal também do YouTube. Bem, nós já tínhamos visto aí nos slides passados algumas as ferramentas que a gente tem aí para fazer esses problemas de otimização. Então, só relembrando qual é o esquema geral aí. Você vai ter que extrair do enunciado a função objetivo, que geralmente a gente vai querer maximizar ou minimizar aquela função. E dentro da própria questão também vai ter uma restrição envolvendo as variáveis dessa função objetivo. Então, com essas duas situações aqui, o que a gente vai ter que fazer? Reduzir o número de variáveis dessa função objetivo para a gente fazer o nosso estudo, então, de cálculo diferencial para funções de uma variável apenas, certo? Então, para isso que serve essa restrição. A gente vai substituir dentro da função objetivo e vai tornar essa função apenas de uma variável. E aí nós podemos utilizar o cálculo diferencial para identificar os pontos ideais, que no caso pode ser o máximo ou o mínimo, solicitado na questão. Bem, a gente vai para um problema, a gente vai entender esse problema, vai resolver utilizando esses métodos diferenciais que a gente já viu, e depois a gente vai passar para a simulação no GeoGebra, tá? Então, um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio reto. Isso aqui só são suposições. Ele não precisa de cerca ao longo do rio. Quais as dimensões do campo que tem maior área? Então, só para que vocês consigam entender esse problema, praticamente seria uma questão aí de grilagem, né? Porque ele tem 1.200 metros de cerca e quer ganhar a maior área possível para cercar esse terreno. Então, perceba aqui que tem algumas situações, né? O rio a gente está supondo que ele é reto, tá? E aí ele precisa cercar, então, a maior área possível para ele ganhar essa área, vamos dizer assim. Então, aqui tem algumas posições, aqui, por exemplo, aqui essa lateral aqui de 100, a extensão de 1.000 e 100 de novo, tá? Lembrando que isso aqui tem que ser um retângulo. Então, essas medidas aqui tem que bater, né? Tem que ser igual. Ele poderia também ter essa situação 400 por 400 por 400, né? Que a soma aqui desse perímetro que ele tem que cercar tem que ser o tamanho da cerca que ele tem, que é 1.200. Então, aqui também 100 mais 1.000 mais 100, 1.200. E ele poderia também ter aqui uma outra situação, 500 por 200, né? Um terreno aqui de 500 por 200 também, né? Então, todas essas daí, olha, percebo que a somatória aqui desses comprimentos sempre vai dar 1.200, porém a área vai modificando, né? Aqui nesse caso aqui mais achatado, a gente tem 100.000 metros quadrados, nesse outro a gente tem 160.000 metros quadrados e nesse outro caso aqui ele tem 100.000 metros quadrados. Então, como que ele poderia fazer para ganhar a maior área possível, né? Então, a gente vai precisar aí primeiramente desse desenho, né? Fazer um desenho para entender o problema, a gente já conseguiu visualizar. Então, aqui a gente vai ter um retângulo, certo? Onde essa extensão aqui do terreno, essa altura do terreno tem x, aqui nesse caso do desenho, a gente está colocando x, e a extensão aqui do terreno seria de y, tá? Lembrando que ele não precisa cercar essa parte que está margeando aí o rio. Beleza? Então, aqui, nesse caso, a gente fez um esquema gráfico para entender o problema, tá? A partir disso, a gente tenta olhar novamente aqui o enunciado da questão e ele quer saber o quê? Quais são as dimensões do campo que tem a maior área. Então, pelo próprio enunciado, a gente já sabe que a nossa função objetivo seria a função área, né? E a área de um retângulo é base vezes altura. Então, aqui nesse caso, seria x vezes y. E quais são as restrições? No caso, o fazendeiro só tem
1.200 metros de cerca, né? Então, ele vai ter que cercar quais pedaços, né? No nosso desenho, a gente vê que é x mais y mais x, ou seja, 2x mais y, e ele só tem 1.200 metros de cerca. Então, a gente já tem a nossa função objetivo, que é a área, que ele quer maximizar a área, e ele tem a restrição porque ele só tem 1.200 metros de cerca. Como eu falei anteriormente, a gente sempre precisa dessa restrição aqui, que está envolvendo as variáveis da função, aqui, que são x e y. A gente vai isolar uma das variáveis nessa restrição. A gente isolou aqui o y, né, vai ser 1.200 menos 2x. Substitui na função e assim a gente tem, então, uma função que depende apenas de uma variável. Tá? Então, nossa função é a área em relação a uma das medidas aqui desse terreno, porque sabendo essa medida, a gente automaticamente já sabe quanto é que vale o y também, ok? Aqui nesse caso, como a gente está tratando de área, a gente tem algumas restrições aqui. No caso, a área, esse valor de x aqui tem que ser positivo, né? Ou seja, não negativo, maior ou igual que zero. E também não pode ultrapassar os 600, porque se a gente substituir aqui nesse valorzinho, a gente vai ter zero, certo? E aí a gente não quer uma área zero, porque a gente tem aqui uma cerca e tem uma área para ser colocada essa cerca. Então a gente tem essas restrições da própria função mesmo, já vem da própria função, tá? Bem, só para lembrar, a gente vai fazer aí o cálculo usando aí máximos e mínimos, né? A gente vai ter aqui a função área dependendo de uma variável. A gente vai atrás do ponto crítico dessa função, basta derivar, igualar a zero para encontrar o ponto crítico. E aqui nesse caso, como já está tudo dentro desse intervalo aqui, né? No caso o x teria que estar entre 0 e 600 para que a função... E a gente já sabe que essa função aqui é uma função do segundo grau, e é uma parábola com cavidade voltada para baixo. Então, esse 300 com certeza é o ponto de máximo. Mas você poderia fazer todas aquelas análises, né, de sinal da função vinda da análise do sinal da derivada para garantir que realmente esse 300 aqui era o ponto de máximo que a gente estava querendo, né? Lembrando que com o valor de x, a gente retorna aqui, né? O y é 1.200 menos 2 vezes x. Então, a gente encontra o valor de y também, que é 600. Então, a maior área que a gente teria aí era 300 por 600, que dá 180 mil metros quadrados. Certo? Então, agora a gente vai passar para o GeoGebra. Bem, no GeoGebra, a gente tem que utilizar principalmente essas duas observações aqui. Primeiro, a gente vai chamar uma função já pré-existente dentro do GeoGebra, que é essa aqui, função, aí entre parênteses você vai especificar qual é a função, qual o valor de x inicial, qual o valor de x final. Isso daí porque está tratando de funções que estão dentro de um intervalo, tá? Então você tem que especificar o início do intervalo e o final do intervalo. E uma outra coisa também que a gente vai precisar é as coordenadas de um determinado ponto. Então, suponha que você tem um ponto lá, colocou as coordenadas desse ponto, e depois você quer utilizar a abscissa desse ponto. Então, a gente utiliza a mesma notação mesmo de álgebra x de A, tá? X para simbolizar a abscissa e Y para simbolizar a ordenada. Entre parênteses, você coloca o ponto, tá ok? E depois que a gente fizer todas essas análises, a gente vai ter que fazer o link da função que já está lá dentro do GeoGebra, né, que no caso seria aquela função objetivo já com uma variável só, para linkar aí com os pontos que formam o polígono, no caso que a gente está tratando aí desse terreno retangular, beleza? Então a gente vai aqui para o GeoGebra. Então aqui eu já coloquei aqui o esquema básico para vocês. Eu chamei a minha função de f área, tá? A f área de x, você pode chamar do que quiser. Mas aqui só para vocês verificarem que existe essa alternativa de função, tá? Função, entre parênteses, a função que você está trabalhando, que no caso seria a nossa função área lá, 12x menos 2x ao quadrado, certo? O valor inicial de x seria 0.
e o valor final seria 600. Lembrando que aqui eu fiz uma adequação para que não ficasse muito, o zoom ficasse muito pequeno aqui para a gente enxergar. Então, eu estou utilizando, aqui, deixa eu pegar aqui essa outra, para vocês enxergarem bem. Aqui, o eixo X eu estou simbolizando que seria em centenas, tá? Como que você faz isso? Vai com o botão direito do mouse e vem aqui janela de visualização. E aqui você pode fazer a rotulação do eixo, tá? Exibir o eixo. E aqui no caso eu coloquei um rótulo para esse meu eixo, que foi o eixo das centenas, porque senão ficaria muito grande essa função para a gente enxergar aqui dentro do GeoGebra. Então, dividir tudo por 100, lembrando que esse 2 aqui já é da própria função, eu não mexi nele, tá? Mas aqui o intervalo ficaria de 0 até 600, então ficou de 0 até 6. E o eixo Y seria relacionando aí a área, tá? Então, dessa forma você consegue rotular os eixos aqui para ficar de acordo com o nosso problema, tá? Peguei um ponto e coloquei em cima do gráfico dessa função aqui, que é uma parábola, né, que a gente já sabe, e peguei depois o ponto e movi, ó. Lembrando, quando a gente coloca um ponto na curva, ele fica especificado com o nome dele que você deu aqui, seria o A. Então, como é que você faz para especificar aqui esse valor, as coordenadas? Você vem com o botão direito novamente, propriedades, básico, e aqui, ó, exibir rótulo. Em vez de ficar aparecendo o nome, você vai lá e coloca valor, tá? O valor para ele aparecer aqui para você ir andando sobre a curva e você conseguir, então, especificar o que está acontecendo em cada momento, tá? Então, aqui, ó, o x é a primeira coordenada desse ponto, 0,7. Então, quando o x é 0,7, você consegue calcular o y e consegue calcular, então, a área desse retângulo que a gente teria lá. Então, 7,43 metros quadrados. Então, a cada momento que você vai aumentando o valor de x aqui, ó, a gente percebe que vai tendo um aumento na área desse retângulo. Até chegar um momento que é, no caso, o ponto de máximo aqui, né? Que é exatamente quando x for 3, ou seja, 3 centenas, tá? Então, 300 metros, né? Aí você calcula o y de acordo com aquela restrição. E aqui a gente teria a área que também está, seria 180 mil metros quadrados, tá? Que foi o que a gente viu ainda há pouco, beleza? Depois desse ponto crítico, o que vai acontecendo? A gente vai aumentando o valor de x, porém a área vai decrescendo aqui, ó. Beleza? Então, o que nós... a gente retorna aqui rapidinho no desenho. E vamos voltar aqui no problema, tá? Nesse esquema aqui, gráfico, você tem aqui as coordenadas dos pontos em relação a x e y. Percebo também que está distorcido aqui, como foi colocado o problema, o x estaria no y e o y estaria no x. Então, se você quiser reordenar isso daqui, você pode, mas como eu já iniciei dessa forma, eu fui pontuando aqui esses pontos desse novo retângulo que vai ser formado aqui. Então, por exemplo, esse ponto ele estaria no 0, 0, esse ponto estaria na altura x e na abscissa 0, certo? Então, seria aqui o 0x. Esse aqui seria o y e o x. E esse cara aqui seria o y0. Então, percebo que está tendo uma inversão aí por causa dessa nomenclatura que a gente utilizou logo no início, esse esquema gráfico aqui, tá bom? Mas como eu já tinha iniciado dessa forma, continuou assim mesmo. Então, pontuei essas coordenadas. Desculpa, é aqui. Aqui, olha, se você perceber, eu coloquei o 0x de A, tá? Esse ponto x de A aqui, que é o início, que aparece aqui, ó, que esse aqui é o x, tá? Então, eu peguei a abscissa do ponto A, tá? O 0x de A, esse outro aqui é o... Ah, não, esse outro aqui, cadê?
Esse outro ponto que seria o y e o x. O y é 12 menos 2 vezes x de A e o x de A mesmo. E aqui o 0, 0. E aqui o 12 menos 2x de A e o 0, tá? Então, pontuei esses três caras, mais a origem. Vou especificar aqui esses pontos, tá bom? E aí eu fiz o quê? O retângulo que une esses quatro pontos, tá? Então, à medida que eu mexo aqui, ó, nesse gráfico, que seria simbolizando o x e a área, percebo que o retângulo ele vai se modificando, tá? Eu coloquei aqui para aparecer exatamente a área desse retângulo, que vai coincidir aqui com a ordenada desse ponto, né? Porque esse y aqui é exatamente a área, tá? Então, à medida que a gente vai crescendo, vai aumentando o valor de x, o y vai ficando de acordo, né, com aquela restrição. E quando chega aqui no topo, a gente consegue a área máxima, que seria de 180 mil metros quadrados, tá? A partir desse outro ponto que a gente vai para a direita do gráfico, a gente consegue aumentar o valor de x, porém o y também tem a restrição, e essa área vai começando a diminuir, ó, 17,9, 16, 15 e tal, até chegar no extremo, que não seria adequado, mas seria o valor de x igual a 6, né, e a altura de 0, o que seria impossível, tá? Mas aí, como está participando do gráfico aqui, a gente está fazendo essa simulação. E aí, para a gente animar, então, essa situação, a gente vem aqui com o botão direito, animar, tá? A gente consegue visualizar aí todas as áreas que a gente conseguiria com 1.200 metros de cerca, tá? Então, dessa forma, a gente consegue aí dar uma ilustração para o nosso problema de otimização. Beleza? Tá, agora deixa só eu parar a animação aqui e voltando para os nossos slides. Só lembrando que a gente encontrou o mesmo 300, tá? É porque ali são 3 centenas, então é 300, tá? Que seria o valor de x. E o y de 600, né? E a área de 180 mil metros quadrados, tá? A maior área possível. Bem, esse mesmo comando, pessoal, que a gente utiliza aqui para fazer essa situação da otimização, a gente consegue também verificar máximos e mínimos condicionados, tá? Com essa mesma função pré-determinada no GeoGebra, tá? Essa mesma aqui. Função, aí entre parênteses, a função que você está trabalhando, o valor inicial de x e o valor final de x, tá? Para trabalhar com esses máximos e mínimos condicionados, a gente precisa de dois teoremas, tá? Primeiro, o teorema do valor extremo, também conhecido como teorema de Weierstrass, tá? Foi o Weierstrass que fez essa observação. Então, se a função for contínua no intervalo fechado, então a função vai assumir um valor máximo absoluto, que seria numa das extremidades aqui, né? Que ele está chamando aqui de f de c, e um valor mínimo absoluto, no caso f de d, em certos números c e d compreendidos dentro desse intervalo. Tá? Em geral, esse teorema do valor extremo aqui, aliás, o de Weierstrass afirma que se a função for contínua, a gente tem a garantia de ter pontos de máximo e de mínimo na extremidade do intervalo. Então, nesse ponto A e no ponto B, a gente vai ter que fazer aí uma comparação com os outros máximos e mínimos dentro dessa curva, tá? E como que seria para a gente fazer, então, um esquema para identificar esses máximos e mínimos condicionados? Bem, a gente vai ter que fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai fazer o estudo normal das derivadas, né? Encontra os valores de f nos números críticos da função nesse intervalo aberto de a até b, certo? Você vai derivar a função, igualar a zero, encontrar os pontos críticos e fazer a classificação desses pontos. E verificar se esses pontos estão dentro desse intervalo especificado, certo? Depois
encontre os valores de f nas extremidades do intervalo. Então, utilizando o teorema de Weierstrass, a gente vai observar quanto que vale a imagem de cada um desses pontos da extremidade do intervalo, ok? E depois a gente faz uma tabelinha identificando todos os pontos críticos que você encontrou, inclusive esses pontos do extremo do intervalo, e vai fazer simplesmente uma comparação. O maior valor vai ser o máximo absoluto e o menor valor vai ser o mínimo absoluto, certo? Então, dessa forma, a gente consegue identificar máximos e mínimos condicionados, tá? A gente vai ver aí uns dois exemplos. Encontre os valores máximos e mínimos absolutos da função cúbica, né? f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1, no intervalo entre menos meio e 4. Tá? Então, aqui a gente tem a situação de ter que encontrar esses máximos e mínimos dentro de um intervalo fechado. Então, a gente vai fazer o quê? O primeiro passo seria identificar os pontos críticos que tem dessa função. Então, a gente vai derivar a função, certo? Aqui tem 3x ao quadrado menos 6x. Aqui é que está meio... aqui é um igual, tá? É porque está meio complicado aqui essa... E aí, depois, tirando em evidência o 3x, fica 3x que multiplica x menos 2. Então, igualando a zero para encontrar os pontos críticos, a gente teria os pontos x igual a 0 e x igual a 2. Tá? Então, esses são os pontos críticos que a gente tem dentro desta função. Agora, para a gente fazer a análise, a gente tem que verificar se esses pontos estão dentro desse intervalo. Como o intervalo é de menos meio até 4, o 0 está aqui dentro e o 2 também. Então, eles vão participar dessa comparação de valores, beleza? Aí, a gente verifica quanto que é o valor crítico desses números, né? f de 0 vai dar 1 e o f de 2 vai dar menos 3, tá? Seria também interessante você fazer aqui a análise do sinal da derivada e verificar quem são os pontos de máximo e de mínimo, né? Como essa função aqui é do segundo grau, com cavidade voltada para cima, a gente teria o 0 e o 2, né? Então, o 0 seria ponto de máximo e o 2 seria ponto de mínimo, certo? E a gente também agora, na segunda etapa, a gente vai verificar quais são as imagens desses valores do extremo aqui. F de menos meio, que dá 1/8, e o F de 4, que dá 17. Então, fazendo uma comparação entre esses valores aqui, ó, a gente percebe que o menos 3 é o menor de todos, né? Então, o ponto de mínimo seria exatamente o 2, tá? E o maior de todos seria o F de 4 aqui, que daria 17, ok? Eu coloquei aqui o gráfico, mas eu vou preferir colocar aqui no GeoGebra para vocês observarem melhor o gráfico dessa função, tá? Então, aqui plotei chamei a função de cúbica, tá? E utilizei novamente aquela ideia da função aqui. Se você escrever função, já vai aparecer essa segunda alternativa aqui, que é aquela que eu expliquei para vocês. Função, valor inicial de x, valor final de x. Qual foi o valor inicial? Menos meio. E o valor final, 4. E coloquei a minha função aqui dentro, que seria a função cúbica, tá? Quando a gente aperta aqui o Enter, aparece o gráfico da função, que é essa função aqui. Eu peguei um ponto genérico em cima da curva, só para você analisar que essa curva aqui vai ter altos e baixos, né? Então, um outro recurso também que eu utilizei do próprio GeoGebra foi o máximo da função aqui, tá? O máximo da função, valor de x inicial, valor de x final. Então, aqui eu especifiquei novamente o mesmo intervalo, de menos meio até 4, e especifiquei a função, e ele me deu o valor máximo aqui, que foi o 0, no ponto 0, e o valor crítico seria 1, certo? E o mínimo também, para eu não perder muito tempo, eu já vim logo no mínimo da função, valor de x inicial, que seria menos meio, valor final 4. E me deu o ponto de mínimo, que é o 2, tá? 2 menos 3 aqui, que é o valor mínimo aqui nesse caso, tá?
Mas a gente tem que observar também os extremos do intervalo. Então, percebo que aqui, olha, se eu for passear com esse ponto, por mais que esse daqui seja uma altura, né, bem alta aqui, mas eu tenho a finalização desse gráfico é aqui em cima. Então, com certeza, o 4 seria o ponto de máximo absoluto aqui dessa função dentro desse intervalo, tá? E a mesma coisa aqui o ponto de mínimo. Eu comparei esse extremo, que seria do menos meio, né? Que aqui o valor seria ponto 13, né? E desse outro ponto aqui, que seria ponto de mínimo, a imagem seria menos 3. Então, esse cara aqui é o menor mesmo, tá? Só lembrando que quando a gente, por exemplo, aqui esse ponto A, vocês estão enxergando que está só o nome dele. Só novamente falando aqui, eu clico com o botão direito em cima dessa nomenclatura, venho aqui em propriedades, e aqui, olha, onde está exibir rótulo, eu venho e coloco um valor, se eu quisesse, ó. E aí eu consigo, então, em cada instante, eu consigo verificar aqui a imagem, né, desse ponto. Então, percebo que a menor realmente é quando o ponto está em 2, que atinge a altura de menos 3 aqui, né? E para a gente fazer aí um último estudo, aqui esse outro caso eu vou deixar para vocês fazerem a simulação no GeoGebra. Aqui, olha só, a gente tem o telescópio espacial Hubble, foi colocado em órbita em 24 de abril de 1990 pelo ônibus espacial Discovery. O modelo para a velocidade do ônibus durante essa missão, do lançamento em t igual a 0 até a ejeção do foguete auxiliar em t igual a 126 segundos. É dado por essa função aqui, né? Que tem valores bem pequenos, mas é uma função cúbica, tá? Então, essa função que simboliza a velocidade em cada instante, ela é dada em metros por segundo. Usando este modelo, utilize os valores máximo e mínimo absolutos da aceleração do ônibus entre o lançamento e a ejeção do foguete auxiliar. Então, como ele está pedindo aqui os valores máximos e mínimos absolutos, a gente vai ter que fazer a mesma história, né? Primeiro, a gente tem que encontrar a aceleração, porque a gente sabe que a aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo, então, derivando essa velocidade aqui, a gente tem a aceleração, tá? Então, a gente derivou, encontrou aqui a função aceleração, e para a gente fazer o estudo dessa aceleração aqui, a gente vai ter que novamente derivar. Então, derivou, encontrou o ponto crítico, que seria aqui no instante 23,12 segundos, ok? A gente vai analisar a imagem, lembrando, esse 23,12, ele está atendendo o intervalo, porque o intervalo é de 0 até 126 segundos. Então, 23,12 está dentro desse intervalo, tá? Então, a gente vai analisar quem seria a imagem pela função aceleração desse instante aqui, 23,12. 23,12, então dá 6,56 metros por segundo ao quadrado, que seria a aceleração. Como isso é uma função definida no intervalo fechado, a gente utiliza novamente o método do intervalo fechado, compara os valores da extremidade do intervalo, que seria o 0 e o 126, e faz aqui a comparação entre esses valores, né? Então, a gente consegue identificar aí a máxima, a aceleração máxima é de 19,16 metros por segundo ao quadrado, e a mínima, no instante, 23,12, com a aceleração de 6,56 metros por segundo ao quadrado. Bem, espero que vocês tenham entendido. A bibliografia essencialmente foi do Stuart, tá? A nova versão, que não é nem a 7ª, mas que está na 9ª edição já. O livro está mais completo, com mais figuras ilustrativas, então quem puder pegar aí o livro seria melhor. O Guidorize também tem outros exemplos, e os outros livros que vocês podem estar acompanhando aí esses mesmos problemas. Tá ok? Obrigado.